A história começa com aquele tutorial básico ensinando como invocar uma lagartixa gigante que realiza qualquer desejo. Depois disso, o narrador começa a falar um pouco mais sobre a trajetória do Goku, e que ao longo da sua vida, além de fazer muitas amizades, ele derrotou vários vilões protegendo o planeta Terra desses invasores. De repente corta a cena e é logo a festa de aniversário do Trunks. Enquanto geral tava aproveitando a festa, o tarado do Mestre Kami tava enchendo a cara de vinho. Assim que o Kuririn pergunta quantos anos o Trunks tava fazendo, ele descobre que ele tinha 9. O careca com cabelo fala que ele era muito baixinho pra idade dele, e o Trunks fala que ele era o sujo falando do mal lavado. O Goku manda eles abaixar a bola e fala que os Saiyajins só costumam crescer depois dos 15 anos. E quando ele pergunta se será mesmo verdade, o Goku fala que acha que o Vegeta tinha esquecido de crescer. E assim que ele escuta isso, ele manda logo o verme insolente calar a boca. Depois de avistar os Kaioshin, o Goku pergunta o que eles estavam fazendo aqui, e que ele podia jurar que depois que eles usassem suas potares, eles não iam conseguir sair da fusão. O maluco fala que quando ele se fundiu com o Vegeta, assim que eles foram absorvidos pelo Majin Buu, a fusão deles tinha sido desfeita. E depois deles observarem isso, eles pediram a ajuda do Buu, e que aparentemente o corpo dele produz um gás misterioso que pode reverter a fusão quando ele come alguém. Não é querendo falar nada não, mas eu aconselho você deixar o like no vídeo antes que o Majin Buu aparecer na sua casa pra te transformar em chocolate. Aproveita e se inscreve. Kuririn fala que ainda não tá acreditando que o Goku pediu pro Shenlong e pro Majin Buu morar aqui na Terra e ser bonzinho. Depois que o Goku enche a pança, ele fala pro Vegeta que tava na hora de dar uma treinada. Enquanto os malucos saem na porrada, o Kuririn fala pra Bulma que a única coisa que esses caras sabem fazer é isso. Esses caras é muito doido, né, mano? Eles acabou de comer e já tava brincando de 5 minutinhos sem perder a amizade. Enquanto isso, em um lugar misterioso, aparece dois seres assistindo TV. Assim que o baixinho vê o Babidi, ele fala que não suporta a cara desse canalha, já que ele usou o rei da Burá. Outro maluco fala que não consegue acreditar que o supremo rei dos demônios foi sucumbido pela magia do Babidi. Enquanto eles assistem os episódios do passado, o Goku pergunta se esse tal de Daburá era forte. E depois que eles descobrem que ele era o rei demônio, o Kuririn já começa a se cagar todo. O baixinho pergunta se esse Kaioshin não era o irmão dele, e o maluco fala que ele se achava demais só porque ele era um supremo Kaiô. De repente o baixinho começa a pular os episódios e ele acaba se deparando logo com o Vegeta Majin. Ele fala que isso não fazia sentido nenhum e pergunta como seres tão poderosos podiam existir dentro do planeta Terra. Quando o Degeza pergunta se eles eram demônios, o baixinho fala que isso não era possível, já que as orelhas deles são redondas. Mas ele insiste dizendo que humanos não podem voar e nem soltar luz pela mão. Até que de repente o Babidi anuncia a volta do Buu. E o baixinho fala que isso tudo não fazia sentido nenhum. Depois deles avançar mais alguns episódios, eles se deparam com o Baluf transformando o Dabura em biscoito. Só que assim que o baixinho fica em choque, o Degeza fala que já que o Daburá morreu, agora é ele que seria o novo rei demônio. Só que ele fala que eles não podem comemorar, já que o Babidi pode usar o Buu pra tentar exterminar eles. Voltando pro telão, eles acabam se assustando com o poder do nosso príncipe calvo. E quando parecia que o gordão tinha morrido, ele começa a se regenerar e o baixinho fala que já sabia que ele não tinha ido jogar no Vasco. De repente, quando o céu começa a escurecer, o maluco fala que vai dar uma olhada pra ver o que tinha acontecido. E quando ele se depara com o Shenlong, ele fala que essas bolas do dragão são bem menores que a do mundo dele. E que além dessa criatura ser bem diferente do Porunga, no universo dele só existem uns 3 esferas. Depois que eles escutam as palavras mágicas, o orelhudo já começa a anotar tudo no papel. E quando o Shenlong fala que eles podiam escolher 3 desejos, eles ficam assustados falando que isso era muito bizarro. E assim que eles decidem avançar mais alguns episódios, eles acabam descobrindo que o Elefante Rosa tinha matado o Babidi. Após descobrir isso, os malucos começam a rir igual louco. Enquanto isso, o Goku tava mandando um Rasengan gigante no príncipe do Saiyajin. Quando eles avistam o Piccolo, eles falam que sabia que os Namekushin tinham fugido pro mundo exterior. De repente, o baixinho começa a assistir os episódios na velocidade do Flash e o Majin Buu aparece naquela forma insana dele. Engraçado, né, mano? Eu fiquei meses pra assistir a saga do Buu e os caras tá zerando tudo em alguns minutinhos. Até que de repente eles chegam em um dos episódios mais épicos dos animes. Simplesmente o Goku fazendo uma bola gigante mandando em cima do Buu. E depois de acumular um máximo de energia, ele consegue solar o Kid Buu e aparece aquela cena épica do Goku recriada. O maluco até cai pra trás de susto e ele fala que é impossível que eles derrotaram o Majin Buu. Só que depois que o Degeza lembra ele que não tinha mais ninguém no caminho dele, ele fala que agora sim ele e o Rei Goma era o mais novo rei dos demônios. E enquanto o baixinho ri igual uma galinha maluca, uma mulher misteriosa começa a se aproximar deles. O Rei Gado fala que ela tava uma gracinha e ela agradece pelo elogio. Ela fala que as pesquisas dela tava muito ótima e dá os parabéns pro novo rei dos demônios. Quando o baixinho pergunta como ela soube, o maluco fala que pelo visto a irmã dele tava espionando eles. Ela fala que não combinava muito o rei da Burai pro mundo exterior e que isso acabou deixando ela bem curiosa. Ele fala que isso é verdade, mas é uma pena que o antigo rei foi assassinado e não pode mais bancar as pesquisas dela. Só que ela dá uma debochada dele e pergunta se como ele era o atual rei, se ele não iria cuidar dessa parte pra ela. Só que quando ela vê que ele tava se fazendo de difícil, ela manda eles tomarem cuidado com os seres que foram capazes de derrotar o Majin Buu e que do jeito que eles são poderosos, eles poderiam muito bem acabar com o reino dos demônios. O orelhudo fala pra ela ficar tranquila porque não fazia sentido eles correrem o risco de vir pro reino das trevas. Só que ela sai debochando da cara deles e dizendo que é melhor eles tomarem cuidado com os novos inimigos dele. Depois de ouvir isso, o rei começa a se cagar de medo. Só que o maluco fala pra ele ficar tranquilo
ele não dá ouvidos pra tolice da irmã dele. De repente o baixinho tem uma ideia e fala que vai usar as esferas do dragão. O orelhudo pergunta se ele tava falando sério e como ele ia derrotar os 3 Tamagamis que protegem elas. Só que o baixinho fala que ele não tava falando das esferas do reino dos demônios e sim a do planeta Terra. O Deguezo pergunta se ele tinha certeza disso e o baixinho fala que ele tem certeza que deve ser fácil reunir elas. E ele fala que elas eram feitas por magia branca e que bem provável que elas não atenderiam nenhum desejo maldoso dele. Só que o baixinho já tinha pensado em tudo e fala que o plano dele era deixar todos eles mais jovens. Quando ele se começa a se gabar dizendo que isso era muita maldade, aparece aquela mina e fala que isso era muito inteligente. Ele pergunta se ela não tinha ido embora e ela começa a rir da cara dele dizendo que ela adoraria ficar mais jovem também. Depois de explicar o quão incrível era o plano dele, ele fala que se eles forem crianças eles seriam completamente inofensivos. E quando ele fala que o segundo desejo dele é ser pedir o terceiro olho demoníaco, o maluco já começa a tremer na base falando que esse olho foi perdido pelo reinado do Supremo Rei da Burá. Ele fala que assim que ele colocar esse olho na testa ele vai ganhar um poder extraordinário. E quando ele começa a pensar no terceiro desejo, o Deguezo pergunta se ele podia ficar com pelo menos um desejo pra ele. O Goma fala que vai pensar no caso dele porque ele estaria muito ocupado pensando na festa de coroação dele. E que ele ia viajar com o Neva porque ele era um Namekushin que entendia muito bem das esferas do dragão. E depois que eles se despedem aparece um maluco azul espionando a conversa deles. Chegando mais tarde eles finalmente chegam no ponto de partida. Só que o velhote tava andando tão devagar que tava deixando o baixinho sem paciência. Ele dá uma olhada nas esferas e fala que se não fosse os guardas, ele passaria a mão nas bolas do dragão fácil. Lá ele. Quando finalmente o velhote entra na nave, o baixinho mete o dedo no nariz e pergunta qual foi a última vez que ele tomou banho. Só que o velhote tava tão ruim da memória que nem ele lembrava qual foi a última vez que ele fez isso. Ele fala pro Deguezo trocar de lugar com ele, senão ele ia ter um piripaque lá atrás. O velhote fala que eles não podiam ir pro mundo exterior porque ele tinha esquecido a escova de dente dele. Goma fala que o problema é dele, que agora eles vão atrás de um jovem Namekushin pra resolver alguns assuntos. De repente aparece um peixe gigante e pergunta quem são esses estrangeiros. Ele se apresenta como o novo rei supremo do reino dos demônios. E o peixe manda ele calar a boca e passar sua senha. Depois que o maluco passar a senha, o peixe faz mó suspense e fala que vai deixar eles passar. Assim que eles entram dentro do peixe, a nave deles começa a voar na velocidade da luz e eles encontram outro peixe. O peixonauta pergunta qual universo que eles estavam indo. E quando ele descobre que era perto do planeta Terra, ele fala que esse lugar estava sendo bem popular ultimamente. O baixinho pergunta se ele tava falando do Babidi, mas o peixonauta fala que foi outra pessoa. Ele começa a perguntar desesperado pra saber quem era, mas o peixe fala que ele era muito sem educação. Então depois que o baixinho pede desculpa pra ele, ele fala que tinha sido a doutora Arinho. Eles começam a se perguntar por que ela faria isso e o Rei Goma fala que espera que ela não esteja tramando nada. E depois do peixe mandar eles vazar, eles vão voando pro outro universo. E enquanto tava todo mundo aproveitando a festa de aniversário do Trunks, o Popô fala que seria melhor se eles descessem lá embaixo pra curtir um pouquinho. Só que o Smurf Verde fala que eles não podem, pois algo inesperado pode acontecer. Assim que ele fala isso, os malucos do reino dos demônios chegam na mesma hora. O garoto pergunta quem era eles e o velhote fala que fazia anos que ele não viu o Namekushin. Quando o Deguezo olha pro Smurf Verde, ele fala que com certeza ele era do reino dos demônios. Afinal, as orelhas dele também eram pontudas. O baixinho já manda logo o papo e pergunta se ele era o responsável por cuidar das esferas do dragão. Mas quando ele fala que ele não vai entregar nada, o baixinho fala que como ele já imaginava isso, por isso que ele trouxe esse velho caduco. E ele fala pra ele reunir todas as esferas do dragão e em troca ele aumenta a vida dele em 1000 anos. E enquanto o velhote ia caminhando, o baixinho fala que foi esse velho que criou as esferas do dragão do reino dos demônios. Mas pra não facilitar o trabalho deles, então ele criou 3 criaturas assustadoras pra proteger as bolas do dragão. E como já fazia muito tempo que ninguém conseguia fazer um desejo, então eles decidiram vir até a terra pra usar as bolas dele. Quando o baixinho pergunta se eles iam mesmo usar as esferas, o velho caduco começa a ativar o seu poder e fala que como eles já tinham pedido um desejo recentemente, então as esferas tinham se transformado em pedras. Só que ele levanta a mão pra cima e começa a provar pra todo mundo o poder de um Smurf Verde. De repente as esferas começam todas a saírem dos seus lugares e irem todas na direção deles. Quando o Deguezo pergunta se o velhote podia transformá-las em normal, ele começa a dar risada e fala que ele vai mostrar como é que se faz. Depois que ele dá um talento nas bolas do dragão, o garoto fala que não vai falar de jeito nenhum as palavras mágicas pra ele. Só que o maluco fala que eles não precisam, já que ele já tinha anotado tudo. E quando ele começa a falar as palavras mágicas, o Smurf Verde vai correndo na direção dele e toma logo uma na barriga para ficar esperto. Ele pergunta se o Popô tinha algum problema e ele já mete a do louco perguntando se ele aceitava um copo de suco. Quando ele termina de falar as palavras mágicas, a lagartixa gigante aparece e fica todo mundo impressionado. Eles começam a se perguntar por que tudo tinha ficado escuro e se será que alguém tava invocando o Shenlong. Só que a Bulma fala que seria impossível, já que eles tinham invocado recentemente. O Shenlong fala que como eles pegaram as bolas dele, agora ele podia realizar qualquer desejo pra eles. O baixinho não perde nem tempo e fala que todos que derrotaram o Majin Buu devem virar crianças. O Shenlong pergunta qual seria a faixa etária da criança e o baixinho fala que podia ser uns 6 anos. E ele pergunta o que ele devia fazer com aqueles que já são crianças e o baixinho fala que já que ele é detalhista, então podia transformar geral em bebê. De repente a taça de vinho da Bulma cai e o Goku e o Vegeta começam a se transformar em crianças de novo. A lagartixa gigante fala que já que o desejo dele tava pronto, agora ele ia ter que vazar. E quando o baixinho pergunta se não eram 3 desejos, o Shenlong pergunta se ele tava com cara de gênio da lâmpada. E como ele não era um cliente fiel, então ele só tinha um desejo. De repente os malucos começam a cair do céu e o Kuririn fica assustado falando que eles já tinham virado crianças de novo. Quando finalmente eles percebem, eles acabam se deparando que todo mundo ali tinha voltado a ter 6 anos. E o engraçado é que até 18 voltou a ser criança, sendo que ela é uma androide. E enquanto isso o baixinho tava pistola falando que ele deveria ter desejado o terceiro olho demoníaco. Ele até pergunta se dava pro velhote reunir as esferas de novo. Ele fala que nem ele mesmo é capaz de fazer isso 2 vezes seguida. O Deguezo fala que ele não precisava
precisava ficar chateado já que finalmente ele conseguiu o que ele queria. O baixinho pergunta se sem esse pirralho as esferas do dragão não tinham sentido e o velhote fala que sim. Ele fala que nesse caso é melhor levar o Smurf verde com ele pra fazer de refém. Enquanto isso estava todo mundo desesperado perguntando o que tinha acontecido. A Bulma fala que não fazia sentido o Trunks ter virado bebê. Só que na verdade eu fiquei me perguntando como uma criança de 6 anos podia ter um filho nessa idade. Suspeito. O Kuririn percebe que ficou careca enquanto isso o Goten e o Trunks estavam conversando alguns assuntos de bebê. Quando o Vegeta pergunta que merda foi essa, aparece um maluco falando que pelo visto os funcionários ainda estavam normais. O Vegeta pergunta quem era ele e ele fala que ele era o Mr. Satan. E enquanto as minas estavam felizes que a pele delas estava macia, o Kuririn tava tristão porque ele tinha voltado a ser calvo. E ele fala que por mais que todo mundo tava encolhido, a verdade era que todo mundo tava normal por dentro. A Bulma fala que o Vegeta tava uma gracinha e o Piccolo fala que era bem provável que alguém invocou o Shenlong. O Mr. Satan aparece e fala pra eles ficarem tranquilos porque o melhor super-herói do mundo finalmente voltou. Quando o Goku fala que vai dar uma espionada, ele acaba perdendo o controle e cai em cima do buffet. De repente aparece o careca e fala que como ele encolheu bastante, então ele tinha perdido o controle do corpo dele. E quando o Goku pergunta quem era ele fala que ele era o Mestre Kami. Ele fala que então esse era o bom e velho Mestre Kami, mas ele fala que agora pode chamar ele de irmãozão Kame Sennin. E quando o Kaioshin fala pro Goku ir no templo junto com ele, o Piccolo fala que ele também vai querer ir junto. Assim que eles chegam lá, o Popô dá boas-vindas pra ele. O Goku pergunta onde tava o Smurf verde e ele fala que alguns homens estranhos tinham levado ele. O Piccolo pergunta como eles eram e o Popô fala que eles tinham orelhas pontudas e vieram do reino dos demônios. Quando o Kaioshin fala que isso não era bom, ele fala que um deles parecia muito com ele. O Goku pergunta quem era ele e o Kibito fala que ele era o irmão caçula do Supremo Kaiô. O Popô fala que além do baixinho arrogante, tinha um velho caduco chamado Niva. O Piccolo já termina a base e fala que esse foi um lendário Namekushin que ficou no reino dos demônios sozinho. O Kaioshin pergunta se então esse velhote controla as esferas do dragão e o Popô fala que por mais que ele estivesse fraco, ele ainda tinha muito poder. E depois que ele descobre que o baixinho pediu pra eles voltarem a ser crianças, o Goku fala que tá na hora deles vazar. Ele fala que infelizmente não tem como eles se teleportar até o reino dos demônios e que nesse caso ele tinha um outro plano em mente. De repente aparece o Kibito e traz uma nave gigante e o Supremo Kaiô fala que já fazia muito tempo que ele viu pra esse universo com essa nave. Quando ele decide entrar pra ver se tava funcionando, ele acaba descobrindo que ela não tava mais querendo ligar. Assim que ele fala que não tinha mais jeito, o Goku fala que era só pedir ajuda pra Bulma. E quando ele fala que ia buscar ele começa a perder o controle e quase foi jogar no Vasco. O Piccolo fala que ele deveria saber se acostumar com o corpo pequeno dele e o Goku manda ele mostrar já que ele tava se achando demais. Só que ele também começa a atrapalhar e o Goku fala que pelo visto eles estavam na mesma. Quando o Kibito traz o casal, o Vegeta fala que nem o verme transforma ele em pirralho e sai correndo. O Piccolo pergunta onde tava o bebê Trunks e a Bulma fala que não tinha problema já que ele tava com a babá. Depois de dar uma boa analisada na nave, ela fala que isso aqui tava parecendo uma lata velha. Só que isso tinha acontecido quando o Goku e o Vegeta enfrentaram o Majin Buu no mundo do Supremo Kaiô. O Kibito fala que uma nave normal não chega até o reino dos demônios. Só que a Bulma manda ele relaxar porque em 10 dias ela dava um jeito nisso. O Goku fala que eles tinham que ser mais rápidos se eles quisessem salvar o bebê Smurf. Só que o Supremo Kaiô fala que eles não levariam o bebê à toa se eles não tivessem planos com ele. A Bulma começa a fazer uma lista do que ela precisava e parece que ela transformou o Kibito no empregado dela. 2 dias depois o Goku fala que já tinha pegado o jeito nesse corpo. Só que assim que ele vai tentar acertar um chute, ele percebe que ainda não tinha dominado o controle dessas perninhas. Mas assim que ele tentar de novo ele sai quebrando tudo e o Vegeta manda o Kakaroto parar de fazer barulho. E quando o Goku fala que teve uma ideia e já voltava, o Vegeta fala que tava cansado desse verme insolente. De repente os malucos começam a conversar explicando que nem todos os seres de orelhas pontudas são demônios. E que há muito tempo atrás alguns quiseram ter liberdade e foram dominar outros planetas. E como viajar virou algo mais comum, então vários magins escaparam do reino dos demônios. E por conta disso, hoje só quem tem autorização pode sair do reino das trevas. Até que de repente aparece a Bulma e pede pro Kibito ir lá buscar o jantar pra eles. E o maluco tava começando a achar que ele tinha virado empregado dela mesmo. E enquanto isso, Goku encontra o Mestre Carinha e ele fala que fazia muito tempo que ele não via ele. Ele pergunta se ele não tava surpreso que ele encolheu, mas ele fala que ele já sabia porque ele assiste tudo daqui de cima. O Goku fala pra ele parar de enrolação e que ele queria saber onde tava o bastão mágico dele. Depois de perceber que não tava mais lá, ele fala que com certeza o pau mágico dele tava aqui. Só que assim que o gatinho se lembra, ele fala que tinha pedido pro Mestre Kami guardar pra ele. Assim que o Goku sai vazando, o Mestre Karin fala que ele sempre tá com pressa. Chegando na casa do velhote, que agora é criança, o maluco tava parecendo o Saitama. O Goku pergunta o que ele tava fazendo e o careca fala que agora que ele é jovem de novo, ele tem muita coisa pra ele fazer. O Goku fala que só queria saber onde tava o pau mágico dele que esticava. Só que o careca fala que não fazia ideia de onde tava. Enquanto eles discutiam pra saber onde tava, a tartaruga tava de boa se perguntando se esses caras eram idiota. Quando chega de noite, o Goku fala pra Bulma que ele queria mostrar o pau mágico dele. Ele começa a fazer uns bagulho muito louco e quase coloca o bastão na boca do Piccolo. Ele fala pra Bulma que o bastão esticava e pergunta se ela conseguia se lembrar dos velhos tempos. Ela pergunta onde ele tinha encontrado e ele fala que o idiota do careca tava usando de varal. De repente eles começam a comer igual dois animais e a Bulma fala que bem que o Kibito poderia ter levado a nave pra eles. Só que dessa vez ele não fica quieto e pergunta se ele tava com cara de empregado. Quando o Goku pergunta pro Piccolo se ele lembrava do reino dos demônios, ele fala que ele não tinha nascido nessa época. A Bulma pergunta por que os Namekushin tinham fugido e ele fala que a raça dele não gosta muito de receber ordem dos outros. De repente vem uma luz do céu e ele se pergunta o que coisa era essa. O Piccolo fala que tava sentindo uma maldade extrema, mas não dá pra ter certeza já que os sentidos dele não eram afiados como antes. Assim que a nave chega, o Popô fala que se parecia demais com aquela nave que os intrusos tinham usado. E quando a porta se abre, era logo aquele maluco azul pedindo com licença pra eles. O Goku
pergunta quem era ele e ele fala que o nome dele era Glório. E assim que ele avista as orelhas pontudas dele, ele afirma dizendo que ele era do reino dos demônios. E ele fala que é isso mesmo e pergunta se então esse era o Son Goku. O Kakaroto pergunta o que ele queria e ele pede pra ele ir junto com ele pra derrotar o novo rei dos demônios. Todo mundo começa a se tremer na base e o Goku pergunta quem era esse tal de Rei Goma. E ele fala que é um baixinho folgado que se tornou rei assim que o Supremo Rei dos Demônios morreu. O Supremo Kaio fala que agora sim tudo faz sentido, e que então foi esse rei que sequestrou o Smurf Verde. O Vegeta pergunta quem era esse verme, e o maluco fala que ele não era um oponente de se subestimar. Quando o Goku fica sabendo que ele ia ter que brigar, ele não pensa duas vezes e já aceita a proposta. O Kaioshin pergunta como ele sabia do nome do Goku, e ele fala que ele ficou sabendo quando o rei do terceiro mundo dos demônios assistiu a derrota do Buu por um painel mágico. Ele pergunta se então ele servia esse rei do terceiro mundo e ele fala que não, e que na verdade esse pedido foi em sigilo. E ele fala que então nesse caso ele também ia junto com eles. E como o irmão dele também estava envolvido, então ele ia mostrar quem é que manda. Quando eles iam partir, a Bulma aparece e pergunta se ela pode dar uma olhada na nave dele. O Glório fala que não sabe que é nave, que isso aqui era apenas um avião. Só que ela fala que a partir do momento que vai pro espaço, então já não é mais um avião. O Supremo Kaio fala pro Goku não abaixar a guarda e ele pergunta o porquê. Ele fala que é muito suspeito ele não ter estranhado o fato deles estarem pequenos. O Goku fala que talvez o rei já tinha contado pra ele. E dessa vez parece que realmente o Goku usou o cérebro dele. Depois de terminar de analisar a nave, a Bulma agradece e fala que agora sim ela vai terminar mais rápido do que o planejado. Assim que o Goku entra na nave, o Vegeta enfia o orgulho dele na bunda e fala que ele também quer ir ajudar. Só que assim que o Glório fala que só cabe 3 pessoas na nave, ele fala que com esses tamanhos com certeza cabe mais uma pessoa. Mas o Kaioshin fala pra ele ficar esperando outra nave pra ele se encontrar. E depois que o maluco liga a nave, o Goku fica todo empolgado falando que eles vão se encontrar logo. Depois que a nave começa a subir, o Goku fica impressionado falando que a Terra tinha sumido muito rápido. E o Supremo Kaio explica que é por conta do poder mágico do reino dos demônios que deixa a nave veloz desse jeito. Quando ele pergunta se eles estavam indo até o gigante peixe Warp, o Glório confirma falando que sim. E como o Goku não é nada curioso, ele já pergunta o que é isso e o maluco explica que é um portal que leva eles pro reino dos demônios. E ele pergunta qual era o portal mais próximo da Terra e o Glório fala que era do planeta Batap. E enquanto o pau mágico do Goku crescia, o Supremo Kaio começa a fazer várias perguntas pra ele. O Glório fala que foi o rei do terceiro mundo dos demônios que pediu pra ele buscar o Goku pra derrotar o Rei Goma. O Goku pergunta se esse rei Tatu era forte mesmo e o maluco fala que era Rei Goma. E ele fala que ele era um baixinho muito folgado que gostava de trapacear. Mas como o Goku conseguiu derrotar o Majin Buu, então talvez seria uma tarefa fácil pra ele. O Goku finge que tava entendendo alguma coisa, mas na verdade ele só tava querendo lutar esse safado. Assim que ele chega no planeta Batap, o Supremo Kaio fala pra ele esperar só um minuto até ele passar a localização pro Kibito. Depois que ele termina, o Goku pergunta o que era aquela coisa gigante na frente dele. E assim que ele descobre que esse era o Warp, ele fala que esse peixe era maneiro demais. Quando ele decide dar um salve pro peixe, ele fala que ele não era peixe coisa nenhuma. O Goku fala que ele parecia um peixe dourado e ele manda ele parar de chamar ele de peixe. O Supremo Kaio fala pro Goku calar a boca antes que ele não deixasse ele passar. E que do jeito que ele é bem sensível, não é muito bom chamar ele de peixe dourado. O peixão pergunta que eles estavam sussurrando e o Goku fala que se não é só um peixe dourado, então é o peixe dourado de olho esbugalhado. O peixão fica pistola com o Goku e quando ele ia tentar se desculpar, o maluco já manda ele calar a boca de novo. Ele manda ele se identificar e o Glório fala que ele já tinha passado aqui recentemente. O peixão pergunta quem eram esses estrangeiros e o maluco fala que eles são do reino dos demônios. Só que ele manda eles mostrarem as orelhas e ele fala que realmente esse aqui era do reino dos demônios. E quando ele pede pra dar uma olhada na do pirralho, sorte que o Kaioshin tava do lado dele e transformou ele no Dumbo. Ele fala que tava quase tudo certo, mas ainda faltava a senha. Depois que o maluco passa a senha, eles começam a entrar dentro do peixão. Mas quando o Supremo Kaio tenta passar a senha pro Kibito, infelizmente já era tarde demais. O Glório pergunta se eles estavam bem e o maluco fala que não era pro Goku inventar de vomitar. Quando o Goku pergunta se eles estavam no reino dos demônios, o Glório fala que o reino das trevas era dividido em 3 mundos. E como a primeira é só pra quem é do primeiro mundo dos demônios, então eles só iam na terceira. O Supremo Kaio pergunta se ele tinha certeza e fala que esse era o mais distante de onde o Goma estava. De repente aparece o Peixonauta e o Goku pergunta que era essa coisa minúscula. Ele pergunta se eles estavam voltando pro mundo dos demônios e o Glório fala que sim. E quando eles passam pelo portal amarelo, o Goku fala que não ia suportar ele ficar girando de novo. Depois de sair de dentro da bunda do peixe, o Goku pergunta se eles tinham chegado e ele fala que agora sim. O Goku pergunta se então era assim o terceiro mundo do reino dos demônios e eles começam a admirar essa paisagem bonita. O Supremo Kaio fala que não conseguiu passar a senha pro Kibito, só que o Goku fala pra ele ficar de boa porque ia dar tudo certo. O Goku pergunta o que era essa coisa e o maluco fala que é um túnel interdimensional que liga o reino dos demônios. O Supremo Kaio fala que antigamente até era aberto, mas desde que ele é pequeno eles colocaram esse escudo de luz pra atrapalhar a passagem. Ele pergunta se então eles não podiam usar esse buraco e ele fala que é por isso que eles têm que usar aquele peixão. O Glório fala que é só pra quem é do primeiro mundo ou dos seletos que pode passar por esse lugar. O Kaioshin pergunta como ele conseguiu passar e ele fala que também trabalhava no primeiro reino dos demônios. Quando o Goku pergunta o que era aquilo, o Glório fala que era a estátua do antigo rei da Burá. Ele fala que quando ele ouvia falar no reino dos demônios ele pensava que era algo bem mais assustador. O Supremo Kaio fala que na verdade tinha várias coisas diferentes da Terra, como terras flutuantes e flores diferentes. O Baby Goku pergunta se eles podiam parar pra respirar um ar puro e quando a nave para ele fica todo feliz de pisar na terra dos demônios. E quando ele começa a mandar alguns golpes, ele percebe que a gravidade aqui era bem mais pesada do que na Terra. O maluco fala que essa é a primeira vez dele nesse mundo e o Glório pergunta se ele era um Glint. Quando ele confirma que sim, o mano fala que os Glints viviam no segundo mundo dos demônios. Enquanto isso, o Goku tava brincando e o maluco fala pra ele tomar cuidado pra ele não cair no mar das trevas e morrer. De repente aparecem uns filhotes de cruz credo e começa a mirar logo
logo no Goku. Só que assim que ele desvia, ele fala que tudo aqui era lento demais. O Glório começa a ir pra cima deles e ele fala que eles eram só alguns bandidos. Depois que eles voltam pra nave, o maluco fala que eles vão pra um hotel pra amanhã eles irem até o Rei Kadan. O Supremo Cao pergunta se esse era o rei que deu a missão pra ele e o Glório fala que sim. O Goku fala que tinha um vulcão muito estranho na frente deles e eles começam a se impressionar. O Glório fala que é graças ao gás desse vulcão que torna a gravidade desse lugar tão pesada. Ele fala que então é por isso que esse lugar é fingido, que se ele quiser ele podia peidar que ninguém nem ia perceber. Quando o vulcão explode, os malucos já começam a se cagar na calça. O Glório fala que a carniça tinha aumentado do nada e parece que o Goku tinha melado a cueca. Assim que eles chegam no lugar, vários demônios começam a encarar eles. O Glório pergunta se eles podiam ficar no mesmo quarto e eles falam que não tinha problema. Quando ele pergunta se tem 2 quartos, ele fala que custa 30 mil reais cada um. Ele fala que isso era um roubo e ele fala que se ele estiver achando ruim é só ele ir em outro lugar. Só que o Glório já pega ele pelo pescoço e quando ele entende o recado ele já diminui o preço pra 5 mil. O Goku fala que a última vez que ele comeu já fazia muito tempo e a barriga dele tava roncando. E quando ele pergunta se eles tinham comida, o maluco fala que tinha um outro bar no outro lado da rua. Quando finalmente ele chega lá, o clima fica bem estranho. Ele pergunta se um hambúrguer já era o suficiente e o Goku fala que como ele já jantou bastante, então só uns 5 já era o suficiente. Depois de fazer o pedido, tava geral olhando pra eles. E quando o Goku pergunta que carne gostosa era essa, o maluco fala que ele não ia querer saber. De repente aparece um grandalhão falando que ele não faz parte do reino dos demônios, já que as orelhas deles são redondas. O lobo mal fala que eles são folgados demais e o Glório manda eles caírem fora. Quando o Goku ia devorar mais um lanche, o cara tenta atacar ele e o Glório joga a bebida na cara dele. Só que ele ativa o modo Sigma e mostra pra esses caras quem é que manda aqui. E enquanto o Goku comia, vinha mais um pra tentar mexer com ele. Mas ele humilha o cara e continua comendo. Quando o grandalhão tenta atacar ele, o Goku mete logo uma na cara dele e continua comendo o lanche dele. Ele fala que era bem difícil de se movimentar nesse universo e eu fiquei me perguntando como seria se tivesse fácil pra ele. Isso quando o outro tenta atacar, ele pergunta se valia isso e ele fala que tava valendo tudo. O Goku mete um socão na cara dele e ele fala que isso aqui tava sendo bom demais pra ele se acostumar com esse universo bizarro. Ele fala que talvez ele tinha pegado o jeito de novo, mas ainda tava faltando mais recursos pra barriguinha dele. Depois de passar a noite inteira roncando, quando eles encontram o Rei Demônio, o Glório percebe que a nave dele tinha sumido. Os malucos ficam em choque e tinha logo um papel escrito alguma coisa pra eles. Depois de sair de lá, o Glório fala que tinha certeza que ele tinha trancado a nave. Os malucos perguntam como eles iam conseguir voltar pro planeta Terra e ele fala que é melhor eles continuar andando até encontrar um veículo. O Goku fala que seria bem mais fácil se eles fossem voando, mas o Glório fala que seria muito cansativo por causa desse ar pesado. E como o Goku não é nada teimoso, ele já logo vai fazer o teste pra saber se o orelhudo tava certo. Ele fala que realmente era muito difícil e o Supremo Cao fala que não é muito bom esgotar as energias enquanto tá viajando. Depois deles andarem bastante, eles acabam vendo um penhasco e o Goku pergunta o que eles iam fazer agora. O Glório fala que o jeito era voar e o Baby Goku fala que parece que só dava pra passar por aqui se for voando. Ele fala que tudo seria mais fácil se eles estivessem na nave e que era bom eles tomarem cuidado pra eles não caírem nesse mar das trevas. Quando aparece um bichão do nada, o maluco tenta dar logo uma mordida no Goku. Só que o Goku desvia e o Kaioshin fala que os movimentos dele não eram tão precisos como antigamente. Enquanto o filhote de Cruz Credo encarava eles, o Goku pergunta se realmente não tinha como facilitar as coisas. De repente o bichão começa pra cima deles e o Glório fala que pode deixar com ele porque ele tava com a Sense. O maluco consegue desviar de todos os ataques do bichão e depois de mostrar quem é que manda aqui, ele mete logo um socão na testa do bichão. E se já não era o bastante, ele ainda logo um especial pra finalizar a kill dele com estilo. O Goku falou que ele devia ser bem mais forte que o Supremo Kaiô e parece que ele não gostou de ouvir isso não. Depois deles continuar caminhando, o Goku fala que tava morrendo de fome e o Glório fala pra ele esperar eles chegarem na próxima cidade. Ele pergunta se não tinha pelo menos uma frutinha por aqui e de repente ele ativa logo o hack da observação e já detecta a presença do inimigo. Quando o demônio tenta atacar eles, o Goku desvia com facilidade e fala que o corpo dele tava pesado demais. De repente ele vai pra cima do bichão e manda logo uma voadora nele pra ele ficar esperto. O Glório pergunta como ele sabia que tinha alguém se aproximando e o Goku explica que é por causa do Ki. O maluco fala que não fazia ideia do que era isso e o Supremo Kaiô explica que é uma espécie de energia invisível. Quando finalmente eles avistam uma cidade, o Goku já fica todo felizão falando que tava na hora de bater um rango. Chegando lá, o Goku fala que tava morrendo de fome e de repente aparece logo uma demônio e acaba assustando ele. E ela fala que esse era o prato da casa e que era o famoso lagarto no espírito. O Goku já tava babando de fome, ele não pensa duas vezes e mete tudo na boca. Lá ele pergunta o que era essa coisa e ela fala que é um suco de ervas com mel. E como o Goku não é nada guloso, ele já vai logo experimentar, mas acaba quase vomitando. Ela fala que essa bebida era a mais saudável do mundo. E enquanto isso, o maluco só faltava colocar os bofs pra fora. O Supremo Cao pergunta como eles poderiam arrumar uma nave e o Glório fala que teve uma ideia. Depois de conversar com a Fiona, ela chama o marido dela e ele pergunta o que ela queria. O Glório pergunta se ele não tinha uma nave pra emprestar, mas o velhote não tava ouvindo nada. Depois da Fiona fazer o favor de explicar pra ele, e ele fala que como ele não tem nada de tão valioso, o máximo que ele podia fazer pra eles é vender uma semente do céu por 8 mil reais. O Glório pergunta qual é a distância dessa semente e como o velho é surdo, a gordona teve que gritar na orelha dele de novo. O velhote fala que como é pra ele 2 crianças daria no máximo 120 quilômetros. O Glório começa a pensar na proposta e ele fala que isso aqui tava caro demais e que nesse caso era melhor ele tentar ir lá em outro lugar. Só que agora o velho escuta direitinho e já baixa logo o valor pra 5 mil. E enquanto isso, as 2 crianças estavam só dando uma curiada nas coisas dessa loja. O Goku pergunta se será que dava pra comer isso, mas logo ele percebe que na verdade isso aqui era logo um inseto. De repente a Fiona aparece e fala que esse era um tipo de inseto medicinal e que ele recupera sua energia quando você comer ele. O Goku fala que era um tipo de semente dos deuses e a gordona se pergunta o que será que ele tava querendo dizer com isso. O Supremo Cao fala que tinha vários insetos por aqui e ela começa a explicar
explicar que tinha inseto pra deixar a pele macia e pra dor de cabeça. Quando ele pergunta qual era esse aqui, ela fala que o inseto adesivo é pra quando duas pessoas comer ele, eles conseguirem fazer uma fusão. O Goku já fica todo animadinho quando ele chama ele de gorila. Ele fala que já cansou de falar que o nome dele era Glório. Ele pergunta se podia comprar os insetos desse e o Glório pergunta se ele tava falando sério. Assim que ele sai da loja, o Goku chama ele de gorila de novo e agradece pelo presente. Depois de fazer uma caminhada, o velho fala pra ele esperar só mais um pouquinho. Os caras não estavam entendendo mais nada e do nada esse maluco começa a fazer um show explicando sobre o famoso embarque da semente do céu. O Goku fala que isso aqui tava interessante demais e o velhote começa a gritar falando pra eles esperarem a semente do céu chegar até eles. O Baby Goku pergunta que tipo de passeio era esse e do nada aparece aquela gorda puxando uma carroça. O Glório fala que a semente do céu é a semente da grande flor do demônio. O Supremo Cao fala que não era isso que ele tinha imaginado e ela pede pro Glório falar qual direção que ele queria ir. Depois de finalmente deixar tudo pronto, o velhote fala que tava na hora de voar. Quando eles finalmente sentam, ele pergunta como será que essa coisa funcionava. A Fiona fala pra eles segurarem bem firme no rapaz da frente e pra eles ficarem com a cabeça baixada. Depois que o velhote faz a contagem regressiva, ele solta a cauda e os malucos vão voando pra longe. O Goku fala que isso aqui tava incrível demais e quando o Cao descobre que não era o Glório que tava controlando, ele já logo tremeu na base. E ele pergunta se isso significava que eles iam cair e o Glório fala que eles vão ter que pular antes que essa coisa caísse lá embaixo. Ele fala que se eles caírem no mar das trevas, eles iam de arrasta e quando eles começam a girar igual um Beyblade, o Glório dá logo o comando e eles pulam juntos. Quando finalmente eles voltam pro chão, o gorila fala que ainda tinha mais meio dia de caminhada. O Kakaroto fala que era só eles ir voando e que se eles ficassem cansados era só eles engolir um inseto desse. Os malucos falam que eles não gostam muito de inseto e eu vou ter que admitir que dessa vez o Goku realmente usou o cérebro em vez de usar a barriga. Quando eles continuam caminhando, o Goku fala que se lembra do Piccolo ter falado das esferas do reino dos demônios. Ele pergunta se realmente era verdade e o Glório fala que se pode dizer que na verdade essas são as esferas originais. O Goku pergunta onde eles podem encontrar, já que todo mundo sabe onde elas ficam. O Goku fala que isso aqui não fazia sentido nenhum. E o Glório fala que cada mundo possui uma das 3 esferas em um local específico e que elas são protegidas pelos 3 Tamagamis. O Supremo Cao pergunta se então era só roubar as esferas dele e o Glório fala que não era uma tarefa muito fácil. O Goku pergunta se eles eram fortes e o Glório fala que eles são muito poderosos. O Kakaroto fica todo animado e fala que agora sim que ele quer reunir as 3 esferas. Só que o Orelhudo fala que isso seria impossível e que ninguém nunca conseguiu ter um desejo realizado. Ele fala que isso só fazia ele querer mais ainda e o Supremo Cao fala que a prioridade deles era salvar o Smurf Verde. O Goku pergunta onde estava esse Tamagami e o Glório fala que fica na direção oposta daquele peixão que eles tinham encontrado. Ele fala que se eles conseguirem resgatar o bebê e pegar as esferas, aí sim eles iam conseguir voltar a ser adultos de novo. O maluco fala que realmente valia a pena tentar e que talvez eles podiam usar as daqui pra salvar o bebê e as da terra pra eles virarem adultos. O Goku já tava comemorando igual uma criança literalmente e do nada o Glório acabou dando logo um sorrisinho. Enquanto o pau mágico do Goku esticava, ele fala que acabou de avistar uma cidade que ele tava doidinho pra comer alguma coisa. Quando o Goku encontra água, ele já fica todo feliz, mas o maluco manda ele esperar. Ele começa a beber água igual um doido e quando o Supremo pergunta se era seguro beber essa água desse lugar, o Glório fala que ele acha que sim. Assim que eles continuaram a caminhada deles, eles encontram várias pessoas e perguntam o que era isso que estava acontecendo. O Glório fala que era a polícia militar do reino dos demônios e agora eles iam recolher as contribuições desse ano. A polícia fala que como o rei Dabura morreu, agora era o rei Goma que se tornou o supremo rei dos demônios. E como o baixinho mandou aumentar o imposto, agora vai ter que ser 3 moedas de ouro. Os moradores já começam a tremer na base e o cara fala que quem não pagar vai perder 3 anos de vida por moeda. O cara fala que seria muito cruel e ele sai correndo. Só que o policial fala que não adianta ele correr, já que com esse colar mágico ele sempre vai poder achar eles. E ele fala que quem fugir vai perder 10 anos de vida e que se não pagar nenhuma das moedas por mês, então vai ser 9 anos. Os malucos falam que isso era muita safadeza e infelizmente chegou a hora de pagar o imposto. Quando o policial pergunta por que ele não pagou tudo, ele pede desculpa e fala que era tudo que ele tinha. Só que esse policial safado não pensou 2 vezes e já mandou logo tirar 6 anos de vida dele. O Goku pergunta se ele pode dar uma surra neles, mas o Glório fala que isso só iria acabar piorando a situação. Enquanto isso, o velho tava implorando, dizendo que se ele perder 9 anos de vida, talvez ele pudesse morrer. Só que esses canalhas não tiveram nem um pouco de humildade e já estavam querendo cancelar o CPF do velho. Quando o Goku ia salvar o velho, do nada aparece uma pessoa mandando ele parar com essa palhaçada. Eles perguntam quem era ela e fala que vai fazer ele sentir uma explosão de medo agora. Só que assim que ela percebe que deu ruim, ela sai correndo e os policiais já começam a ir atrás dela. Assim que o maluco pega ela mete logo um choque nele e manda ele tirar essa mão imunda dela. Ela até tenta meter fuga nele de novo, mas infelizmente o maluco tinha conseguido pegar ela. Mas o Goku não pensou 2 vezes e já foi correndo pra assolar esses idiotas na base da paulada. Depois dele tomar outro choque, o Goku já aparece e manda ele sair correndo. O maluco pergunta o que ele pensa que é e o Goku já começa a encher esses demônios de porrada. De repente o pau mágico dele começa a esticar enquanto os caras tentavam atirar nele. Ele dá a volta e começa a mostrar por que ele é o protagonista desse anime. E depois de acertar as bolas do penúltimo, o maluco acaba desmaiando e todo mundo tava impressionado com o que ele tinha feito com esses canalha. O Goku fala que parece que ele se empolgou e o chefe deles pergunta quem é esse pirralho. Depois de sair correndo a milhão, o Glório fala que agora ele tinha virado um fugitivo da polícia. O Baby Goku fala que ele não tinha culpa, sendo que ele só tava tentando ajudar. E do nada aparece aquela pessoa perguntando quem era ele. O Goku pergunta se então era ela e quando ela tira a máscara a gente descobre que era logo uma waifuzinha. Depois de deixar todo mundo impressionado, ela pergunta como ele consegue ser tão forte já que ele era só uma criança. E ele fala que é porque ele treinou bastante e ela pergunta o que era essa coisa. Quando ele fala
que treino é treino, ela finge que entendeu e agradece ele por ter salvado ela. Mas assim que ela nota que as orelhas dele não eram pontudas, ela pergunta qual era a raça dele. O Goku fala que ele era um Saiyajin e ela pergunta de qual mundo que era essa coisa. Quando o Glório fala que ele era do segundo mundo, ela acha bem suspeito. O Supremo Kai fala que ela era muito corajosa e o Goku completa falando que até mesmo estragando tudo. Ela fala que não era bem assim, que na verdade a pólvora da bomba dela tava úmida. Assim que o Glório fala pra eles vazar, ela pergunta onde eles iam e o Goku deixa escapar que era no castelo. Ela pergunta se era o castelo do Rei Kadan e o Orelhudo fala que eles estavam com pressa. E enquanto eles caminhavam, ela começa a pensar e fala que vai junto com eles. O Glório fala que não e ela fala que ele era muito chato, mas não tinha problema já que ela sabia chegar até lá sozinha, né? E enquanto isso, aqueles policiais safados estavam se perguntando quem era aquele pirralho. O chefe manda ele rastrear pelo colar e o cara fala que foi tão rápido que nem deu tempo dele ver. O cara já fica pistola e começa a anunciar pra todos irem atrás de um garoto de cabelo pontudo e um pau vermelho. Enquanto o Goku reclamava que não tinha almoçado ainda, a mina aparece de novo e pergunta se ele tava com fome. Ela oferece um bolinho de arroz pra ele e o Baby Goku já logo aceita a proposta. Ele pergunta qual era o nome dela e depois ela fala que é Pansy. O Goku fala que esse era um nome muito esquisito. Quando ela pergunta qual era o nome dele, assim que ele fala Goku, ela começa a dar risada e fala que era muito estranho. Ele fala que o outro nome dele era Kakaroto e ela fala que esse era pior ainda. A Pansy pergunta qual magia ele era bom e que todo magem sabe usar pelo menos um feitiço mágico. O Goku fala que o máximo que ele sabia fazer era isso, mas isso aí até eu consigo fazer, né? Ela fala que isso aí não era magia e quando o Goku pergunta se ela sabia mesmo usar, ela fica estressada e fala que sabe sim. Quando ela começa a se concentrar pra tentar usar magia, eu tenho quase certeza que ela cagou na calça depois de usar tanta força desse jeito. De repente a pedra começa a flutuar, enquanto os caras estavam impressionados, ela já logo perde a força e fica super cansada. O Goku fala que isso aqui foi incrível demais e ela fala que na verdade a especialidade dela era mexer com máquinas. A Pansy pergunta qual era o nome dele e ele fala que era Shin. E quando ela descobre que ele era um Glinde, ela fala que o braço direito do Rei Goma também parecia muito com ele. Ela fala que ouviu falar que há muito tempo os Glindes partiram pro mundo exterior, mas talvez ainda existiam algumas crianças como ele. A Pansy pergunta o que um Glinde criança faria por aqui e ele fala que eles só estavam viajando. E ela fala que isso estava muito suspeito e que a maioria das pessoas só vem pro terceiro mundo dos demônios se for a trabalho. Quando o Glório escutar isso, ele já manda ela parar de fazer pergunta e fala pra ela ir lá encher o saco de outra pessoa. Ela pergunta qual era o nome dele quando o Goku fala que era Gorila, ele fala que era Glório. Ela fala que seria muito mais rápido vir por aqui e parece que ele não tava gostando de alguma coisa, hein? Supremo Kai fala que é muita maldade da polícia ficar tirando a vida das pessoas só porque eles não tinham 3 moedas. A Pansy fala que se você não pagar nenhuma das 3 moedas, automaticamente eles tiram 9 anos da sua vida. Ela fala que o Rei da Buré era horrível, mas era muito melhor que esse baixinho safado. Quando o Goku descobre que a expectativa de vida aqui era de 1000 anos, ele pergunta se não era tempo demais e qual era a idade dela. E assim que ela fala que ela tinha 82 anos, o Goku fala que só podia ser mentira que ela era mais velha que ele. O Goku pergunta o que era essa coisa na frente deles e ela fala que agora sim o caminho ia ficar difícil. E depois de algumas horinhas de caminhada, finalmente eles avistaram o castelo do Rei Kadan. O Goku fala que nem era tão impressionante assim e ela fala que pro mundo deles isso aqui era muito moderno. O Supremo Kai pergunta como era o rei e o Gorila fala que era só imaginar um chefão de máfia sem nenhum traquejo social. Eu não fazia ideia o que era isso, mas segundo o Google é ter educação e respeitar a opinião dos outros mesmo discordando delas. A Pansy fala que ele não era um cara malvado, já que ele só roubava dos criminosos e matava os malvados. E quando o Glório fala pra eles ouvirem o que o rei tem a dizer e pedir uma nave emprestada, o Goku fala que é isso mesmo e pra eles se apressarem pra salvar o bebê Smurf. Enquanto isso, lá no castelo do Rei Goma, uma mulher tava contando uma história de terror pro Smurf Verde dormir. De repente aparece o baixinho e pergunta como ela chama isso de leitura, sendo que tá faltando empolgação. Ela pede desculpa pra ele e ele fala que ele é um Namekushin muito importante que vai fazer novas esferas do dragão pra eles. O baixinho fala que tinha que cuidar muito bem desse bebezinho e ela começa a contar a história com muito mais empolgação. Chegando no castelo do Rei Kadan, quando os guardiões olham pra eles, o Glório fala que não precisa, mas ela insiste que quer entrar junto com eles. E ele fala pra ela fazer o que ela quiser e que ele tem certeza que ela não vai conseguir nem passar do portão. O maluco pergunta quem era eles e ele pergunta se ele já tinha esquecido que eles tinham se conhecido ontem. Ele fala que até lembra, mas ele não sabe quem era esse pirralho. Ela pergunta o que ele tava chamando de pirralho e o maluco já fica assustado e fala que não sabia que era princesa. O Kaioshin pergunta como assim e ela fala que é por isso que as pessoas enxergam o palácio deles como se fosse uma máfia. Quando eles começam a entrar, o Goku pergunta se então ela era a princesa desse castelo. O Kaio fala que ela poderia ter falado antes e o Goku fala que ela não tem cara de princesa. E ele pergunta se então todos os castelos desse mundo são assim e ela fala que basicamente é isso. A Pansy fala que não tinha nada demais por aqui e nenhum tipo de pessoa assustadora. Depois que ela bate na porta e o guarda aparece, ela fala que eles são convidados do pai dela que pode deixar eles entrar. Quando finalmente aparece o Supremo Rei Kadan e ele tava de boa jogando uma espécie de golfe com os crânios de alguns demônios. O maluco fala que o Glório já tinha chegado e ele fala que finalmente tinha chegado a hora. Assim que o rei vai até eles, ele pergunta onde tava o cara capaz de derrotar o Majin Buu. O Glório fala que era esses dois e ele fala que é impossível um espirralho desse ser tão poderoso. O Supremo Kai fala que ele não era tão forte igual o Goku e que ele tava só de boa acompanhando ele. A princesa Pansy fala que ele enfrentou toda a força policial e que realmente ele era muito forte. Ele pergunta se isso realmente era sério e ela fala que foi ele que tinha resgatado ela. Depois dele agradecer o Goku por isso, a filha dele pergunta se então foi ele que pediu pra ele trazer o Kakaroto até eles. O Rei Kadan fala que não e que foi esse tal
de Gloro que disse que conseguia buscar alguém do mundo exterior pra derrotar o Goma. A Pansy fala que sabia que eles eram do mundo exterior quando ela viu essa orelha de caqui deles. Ela pergunta como as pessoas do mundo exterior conseguem voar e ser tão forte, e o Goku fala que tudo isso só foi possível porque ele tinha treinado bastante. O Supremo Kaio pergunta se então ele pediu pra exterminar o Rei Goma, e ele fala que esse safado não devia ser o Supremo Rei dos Demônios, e que assim que ele for derrotado, ele vai assumir esse posto e vai trazer a paz pra esse mundo. O rei fala pro Goku que se tudo sair como planejado, ele deixa ele se casar com a filha dele. Ela pergunta se ele tava ficando maluco, que não era ele que tinha que estar saindo decidindo essas coisas sozinho. O Goku fala que não ia dar porque ele já era casado e já tinha filhos. Aí sim, esse aí é fiel de verdade, hein? Eles perguntam se então a raça deles tinha aparência de criança, mas o Oreildo explica pra eles que foi o baixinho safado que tinha feito isso com eles, e que agora só resgatando um bebê Namekushin ou reunindo as esferas do dragão daqui pra eles voltarem ao normal. Eles perguntam se isso era sério e se realmente eles pretendiam enfrentar os 3 Tamagamis. O Goku fala que como era só a 3 ia ser fácil demais, e eles falam que nunca na vida alguém conseguiu reunir as 3 esferas e fazer um desejo, e que esses soldados eram tão poderosos que nem mesmo o Rei Goma conseguiu derrotar eles. O Goku fala que tem certeza que vai ser fácil, e o rei fala que se realmente ele matou o elefante rosa, então talvez ele iria conseguir mesmo. O Gloro pergunta se ele pode emprestar uma nave pra eles, e ele fala que ele até pode emprestar, mas ainda não tava acreditando que esse pirralho seja tão forte desse jeito. E depois de desafiar ele pra uma demonstração, o Goku fala que topa com certeza. O rei fala pros soldados que por mais que ele parecesse ser pequeno, ele é o soldado mais forte do planeta Terra, e que é só derrotar eles que geral vai ganhar um aumento. Os malucos já tava comemorando porque ia ter churrasco, e o Supremo Kaio fala que eles pareciam ser bem experientes, e pergunta se realmente ele vai ficar bem estando nessa forma. O Goku fala que não é ser nada mal uma treinada, e o rei fala pra todo mundo pegar pesado, mas não vale usar armas pra não matar ele. Só que o Goku fala que tava de boa porque ele precisava daquela treinada mesmo, né? E eles falam que esse pirralho era muito arrogante, que agora sim ele ia acabar com a raça dele. E quando o Goku pisa na arena, ele fala que eles podem vir tranquilo porque ele já tava preparado. Quando os demônios começam a ir pra cima dele, ele mete logo uma capoeira e começa a arrebentar geral. Ele começa a saltar pela cabeça dos outros, e era soco e chute na cara de todo mundo pra todo lado. O Rei Kadan fala que realmente ele era muito forte, só que ele não fazia ideia que o Goku só tava brincando. Depois de continuar dando aula de como solar, os caras falam que é só segurar o braço dele que eles iam vencer. Mas quando eles fazem isso, o Goku já ativa logo a aura do Super Saiyajin e fica todo mundo impressionado. E quando o maior soldado vai pra cima dele, o Goku usa logo um teleporte e aparece atrás dele, e só com um dedo ele humilhou aquele grandalhão. O último soldado fala que ele se rende, os malucos falam que realmente isso aqui foi muito inacreditável. Depois de humilhar o exército do Rei Kadan, ele fala que essa era a melhor nave que ele podia oferecer pra eles, e que além disso ele tava enviando água, comida e tudo que for preciso pra eles sobreviverem. Ele pergunta se ele já terminou de reescrever os dados, e o Supremo Kaio pergunta como assim. E ele fala que não são os mesmos dados que o avião do Gloro registrou, e que o Peixão não ia deixar eles passar com a mesma senha. O maluco fala que em breve alguns amigos dele também iam vir ajudar, mas o problema é que eles não sabem qual é a senha pra chegar até aqui. O rei fala que não tinha muito o que eles fazer se eles não tivessem a senha, mas assim que ele vê um dos servos dele passando, ele manda ele ir até o mundo dos humanos e trazer os novos convidados. E ele pergunta se realmente tinha que ser ele, e o Rei Kadan fala que tem certeza que ninguém vai suspeitar dele, só que ele fala que não ia dar porque além de fazer balé, ele vai precisar ir lá pro salão de beleza. O rei fala pra ele parar com essa palhaçada, e o Kaioshin fala que fica lá no planeta Terra do universo 7. O Goku fala que era só ele ver um templo flutuando no céu, e o maluco fala que vai ser muito suspeito um Magino até um lugar daquele. Depois que ele dá uma pesquisada no Google avançado dele, ele pergunta se então era esse lugar e fala que tava muito longe mesmo. E quando ele descobre que seria bastante pessoas, ele fala que vai precisar de uma nave maior, já que só sobrou as pequenas pra ele. O rei fala que pode deixar que ele vai dar um jeito, e do nada ele convoca os soldados mandando eles roubar a nave de uma gangue. Quando a princesa aparece puxando as malas dela, o rei pergunta o que era isso e ela fala que também vai viajar junto com eles. Ele fala que ela só ia acabar atrapalhando, e ela fala que além de ser boa em máquinas, ela também queria ver o baixinho sendo derrotado. O Goku pergunta se o gorila era bom com máquinas, mas ele fala que infelizmente não era muito bom com isso. O Baby Goku fala pro rei que seria melhor ela vir com eles, e ela fala que é assim que se fala. Ele fala pro rei ficar tranquilo porque qualquer coisa ele mesmo vai proteger ela. O rei fala que vai confiar nele e os malucos já estavam se dando muito bem. Assim que o Goku entra na nave, o Supremo Kaio fala que parece que o Gloro estava escondendo alguma coisa, já que nem o rei sabia que eles tinham virado crianças, e que essa história que foi o rei que mandou ele fazer isso não tava parecendo que era verdade. O Goku fala que até que faz sentido, mas não parece que vai ser algum problema pra eles. Quando ela entra na nave, o Gloro fala que tinha muita bagagem aqui dentro. Depois que geral se despede deles, o Goku pergunta se as esferas desse mundo ficavam muito longe daqui. O Gloro fala que com calma eles chegariam lá em 4 dias, e ele fala que não tava a fim de ficar esperando sentado. A Pansy fala que o terceiro mundo era o maior do reino dos demônios, e pra ele não reclamar já que era só 4 dias. Do nada os malucos começam a balançar e a nave tava logo chacoalhando. A princesa fala que devia ser o motor e que talvez eles trouxeram muitas bagagens. O gorila fala pra eles segurarem firme, e do nada eles começam a cair com tudo na direção do chão. A Pansy fala que realmente foi uma falha no sistema, e que bem provável que foi por causa do excesso de carga. O maluco pergunta o que eles estavam carregando, e ela fala que são várias coisas pra casos de emergência. Depois de descer da nave, ela fala que vai dar uma olhadinha pra ver se consegue consertar. Ela fala que não fazia ideia o que era essa coisa de Supremo Cocô, e pergunta o que era isso que o Goku ficava chamando ele. Ele fala que era Supremo Kaio, e o Goku fala que no universo deles, os Kaioshin são tipo uma espécie de deus, e de todos eles esse aqui era o mais brabo, só que ele se faz de humilde e fala que não é bem assim não, né? A Pansy pergunta se então realmente
realmente ele era um deus, e ele fala que é mais ou menos isso aí. A mina já começa a ficar toda animada e fala que então deveria ser uma boa sair desse mundo e dar uma passadinha lá na Terra. E assim que ela pergunta se ele tava fazendo uma boa grana, ele fala que não ganha nada com isso e ela fala que não fazia sentido nenhum. Do nada a barriga do Goku começa a roncar, e quando ele chama ele de gorila, ele fala que era Glory pra ele parar de fazer isso de propósito. Só que o Goku deixou bem claro que foi sem querer, e ele fala pra ele se virar e aprender a falar certo direito. E depois que finalmente o Goku falou certo, ele pergunta o que ele queria e ele chama ele de gorila. É brincadeira, galera, ele não falou isso não. Ele fala que tava doidinho pra soltar um cagão, e a Pansy já fica pistola e pergunta por que ele não se esvaziou quando eles estavam lá dentro do castelo. O Baby Goku fala que ele não tinha culpa de nada, e que só agora que deu vontade dele soltar um barrão. E quando o Goku pergunta se ela trouxe papel, ela já fica pistola e ataca logo na cara dele. A princesa fala que sorte que ela trouxe papel, senão ele ia ter que se virar e limpar com a mão. A Pansy pergunta se realmente esse cara era tudo isso, e o Supremo Kaio fala que até onde ele sabe, ele é o mais forte do universo. Assim que o Goku sai vazando, do nada aparece uma nave e o Glory fala que era logo a polícia militar. O Kaioshin pergunta o que eles iam fazer agora, e o maluco fala que era só eles evitar confusão pra não dar nenhum problema. Os guardinhas já perguntam o que eles estavam fazendo ali, e ele já mete a do louco que tava só dando uma descansada. E eles perguntam por que ele estava sem colar, e eles explicam que eles são de outro mundo. Só que esses policiais safados acharam muito suspeito e perguntam por que eles estavam juntos se os três são de mundos diferentes. Depois de fazer o teste na Pansy, o orelhudo já mete a do louco e fala que eles são amigos que estavam viajando juntos. O policial fala que eles tinham um gosto bem estranho de perder tempo vindo logo pro mundo dos demônios. Quando o Supremo Kaio fala que eles eram aventureiros, o maluco pergunta se eles viram um garoto de cabelo espetado e um pau que estica. Pensa num policial safadinho. O gorila fala que não tava sabendo de nada, e eles falam que é só avisar a polícia que eles recebem logo 10 moedas de ouro. Depois que os guardinhas vai embora, finalmente o Goku tinha terminado de soltar um cagão. Ele pergunta o que tinha acontecido, e a princesa fala que ele teve muita sorte que ele tava sendo logo procurado. Só que na verdade não foi sorte não, foi o roteiro mesmo. O Supremo Kaio pergunta o que o Goku acha de prender o cabelo pra disfarçar, mas o maluco fala que não ia dar certo já que o cabelo dele era muito teimoso. A Pansy pergunta se ele tinha pelo menos lavado a mão depois de cagar, e ele fala que não. Mas também, né, filho, você queria que ele lavasse a mão com o quê? Com a urina dele? Porque até onde eu sei não tem torneira na floresta, né? Assim que eles voltam a viajar, o Supremo Kaio fala que foi graças a Pansy que eles conseguiram consertar a nave. Ela fala que nem foi nada demais e pergunta se é verdade que a raça dele nascia em uma árvore. E quando ele fala que sim, o Goku pergunta que papo estranho era esse. O orelhudo fala que a cada século os Glinds nascem da árvore Glind. O Goku pergunta se isso era sério mesmo e se então ele era uma planta. Só que ele fala que nem ele sabia responder essa, e o Goku fala que faz sentido já que ele não come nada e só sabe ingerir líquidos. A Pansy pergunta se realmente ele era irmão do braço direito do Rei Goma, e ele fala que sim, já que eles nasceram da mesma árvore quando ele tinha só 216 anos. E quando o Goku pergunta se também ele era irmão do Kibito, o maluco fala que não, já que existem 5 árvores Glinds. A mina pergunta por que o Degezo ficou no reino dos demônios em vez de ir embora junto com os outros Glinds. Mas o orelhudo explica falando que ele sempre foi muito ambicioso e não se dava muito bem com os outros Glinds. Ela pergunta quem era aquela cientista famosa que também era uma Glind, e ele fala que ela era a Doutora Arinzo. Ela era a irmã mais velha dele, só que como os Glinds não tem gênero, então não dá pra afirmar quem é homem ou é mulher. Ele fala que ela era uma cientista maluca e que além de ser ambiciosa, ela também preferiu ficar no reino dos demônios. O Goku fala que ele só tinha irmão problemático e o Glório parece que tava escondendo alguma coisa, hein? Quando finalmente chega mais tarde, o Goku fala que o mundo dos demônios é meio claro até quando tá de noite. A Pansy fala que é porque esse mundo tinha 2 sol, e ela pergunta pro maluco se ele quer que ela pilota a nave. O Glório fala que não precisa, que é melhor eles parar pra dar uma descansada. Só que a princesa fala que não tinha nenhum hotel por aqui, e o Glório fala que é só eles acampar em uma caverna. Ela fala que é nojento ficar sem tomar banho e que infelizmente eles tinham esquecido os equipamentos naquele lugar que eles pousou. O Goku fala que não tinha problema ficar sem tomar banho e que ele já tava acostumado a fazer isso, mas ela já logo joga na cara falando que é por isso que ele é imundo. Quando finalmente ele chega na caverna, o Goku começa a fazer a única coisa que ele sabe fazer, tirando lutar e cagar. O Supremo Kaio dá uma encarada na lata e ele fala que é melhor o Goku nem ficar sabendo que carne é essa que ele tava comendo. Depois de finalmente encher a pança, o Kakaroto já tava até roncando de novo. A princesa pergunta se então realmente ele era do primeiro mundo do reino dos demônios, e ele fala que sim. Ela fala que ele parece ser mais do terceiro mundo, e ele diz que ele foi contratado e por isso ele mora no primeiro mundo dos demônios. Ela fala que ele era muito sortudo e pergunta quem foi que tinha contratado ele. Só que assim que ele se faz difícil, ela já fica nervosa e fala que ele era chato demais. O Kaioshin pergunta por que ele queria derrotar o Rei Goma, e ele fala que além de ser folgado, aquele baixinho fazia muitos Majins sofrerem. O orelhudo fala que ele era bem justo pra ser um Majin, e o Glório fala que é melhor eles irem dormir pra amanhã acordar cedo. Enquanto tava todo mundo roncando, o safado do Glório tava lá fora conversando com a Doutora Arinzo. Ela fala que as coisas estavam muito bem e que ele tava fazendo um ótimo trabalho. E assim que ele volta pra caverna, o que ele não esperava é que o Supremo Kaio tava só de olho em tudo. Eu tô falando, mano, esse safado tá tramando alguma coisa. Do nada os malucos acordam assustados e o Supremo Kaio fala que tava sentindo um cheiro muito ruim. Ele até decide dar uma cheirada pra ver se era o Goku, mas ele fala que essa carniça tava vindo de outro lugar. De outro lugar mesmo, né, porque tinha um minotauro gigante indo na direção deles. O Glório fala pra ele acordar logo e do nada aparece o chifrudo do seu amigo. O Goku já tremeu na base e do nada o bichão começa a gritar. A
A Pansy já não tava mais aguentando a carniça e ele fala que nem vai precisar sair pra caçar, já que a comida tinha vindo até ele. Quando o Glório pega a lanterna pra ver a cara dele, a Pansy já começa a se borrar toda. O Goku fala que então era só uma vaquinha, que não era pra ele assustar eles desse jeito. Só que ele fala que não tem como ele ser uma vaca, já que além de falar, nenhuma vaca podia ser desse tamanho. Ele fala que ele é um minotauro e o Goku fala que gostou bastante do nome dessa vaquinha. Ele fica meio sem graça de ver que o Goku não tava caindo na dele e fala que isso não importa, já que eles 4 iam virar café da manhã. O Goku pergunta se então ele era uma vaca que comia carne e ele fica pistola e fala que ele não era vaca coisa nenhuma. O Glório fala que pode deixar que ele resolve isso e já logo manda o bichão sair vazando. O Goku chama ele de gorila de novo e fala que esse bicho era forte demais pra ele. Só que ele fala que já cansou de falar que era Glório e pra ele parar de ser arrogante e achar que ele era mais forte que ele. O Goku fala que ele não tava querendo se gabar, mas ele é o protagonista desse anime, né? Depois que o gorila desafia ele, o chifrudo já não tava entendendo mais nada. Ele fala que não fazia ideia a força que ele tinha quando ele era adulto, mas agora ele era só uma criança. O Goku fala que nesse caso ele vai usar só um braço e a Pansy pergunta se por acaso eles eram idiotas. Quando os malucos se posicionam pra lutar, o Goku já manda ele vir tranquilo e o safado vai com tudo pra cima dele. O Goku começa a desviar de todos os golpes com facilidade e ainda por cima ele tava lutando com uma mão só. A Pansy fala que eles estavam lutando sério demais e o Oreildo fala que o Goku nem começou ainda. O Kakaroto já começa a ir pra trás a milhão e fala que ele era bem melhor do que ele imaginava. Só que o Glório já começa a levantar o dedo e quando o Goku pergunta o que era essa coisa, ele fala que isso aqui era magia. O Goku já desvia a milhão e fala que não tava esperando por essa. A Pansy fala que o Glório era brabo demais e o Kaioshin manda o Goku lutar pra valer porque ele queria ver todo o poder que o Glório tem. Quando ele pega o pau mágico dele, ele já começa a fazer uns bagulho muito louco e fala que agora ele vai botar pra ferver. Enquanto o gorila começa a lançar várias magias nele, o Goku começa a desviar e mexe logo uma paulada no estômago dele. Por essa o Glório não esperava, hein? É isso que acontece com quem quer enfrentar o protagonista do anime, né? Só que o Glório não tava brincando não e já logo lança uma magia que manda o pau mágico do Goku pra longe. O Goku já tremeu na base e a Pansy fala que nunca viu uma magia desse nível assim. O gorila fala que ia acabar com essa brincadeira de uma vez por todas e ele fala que isso aqui era interessante demais. Quando o Goku começa a concentrar o seu Ki, ele já começa a gritar e você sabe muito bem o que vem depois disso, né? Do nada o maluco descoloriu a sobrancelha dele e ele já fica pistola e ativa logo o Super Saiyajin 1. Os malucos já estavam impressionados e o Goku dá logo um sorrisinho e começa a debochar dele. O gorila começa a fazer uma bola gigante de magia e quando ele lança ela no Goku, só com a ponta do dedo o Goku fez todo aquele poder parecer brincadeira de criança. Assim que o Glório começa a se tremer todo, o Goku já logo teletransporta e coloca as mãos nas costas dele. Ele fala que pelo visto ele tinha ganhado e o gorila já fica em choque e acaba desistindo. Depois de humilhar esse gorila safado, ele pergunta como ele conseguiu pintar o cabelo dele tão rápido daquele jeito. O Goku fala que esse era o poder do Super Saiyajin e que parece que mesmo pequeno ele ainda consegue usar isso. A Pansy pergunta se até ele sabia usar magia, mas o Goku fala que isso aqui não era nada de magia não. Quando o chifrudo pensou que ele ia conseguir sair de fininho, o Goku já logo chama ele e fala que já tá pronto pra eles lutar. O bichão já fica em choque na mesma hora e finge que vai comer todos eles no café da manhã. Só que ele já mete a do louco e fala que agora que ele se lembrou que ele já tinha comido uma fera gigante antes de dormir e que ele já tava cheio, né? É, vai fugindo, vaquinha medrosa. O orelhudo fala que era melhor eles irem dormir e o Goku fala que ele também vai, mas antes ele precisa dar uma cagada. E quando ele pede o papel pra ela de novo, ela já logo arremessa na cara dele. Enquanto isso, no planeta Terra, o nosso príncipe Calvo tava de boa mandando aquele treinão. O Kibito pergunta como ela tava indo e ela fala que a nave já tava quase pronta. O Piccolo fala que parece que os Saiyajins não sabem ficar parados e quando a Bulma fala que a nave tava pronta, aí sim o Vegeta parou de treinar. Quando finalmente eles iam partir, do nada a nave começa a piscar e os malucos já começam a balançar lá dentro. E quando a nave cai de volta no chão, a Bulma fica sem acreditar que as habilidades dela não tinham funcionado. Skill, pode vir mais, cabe escroto da desgraça, da boquinha. Você é um merda. Porra, eu não consigo bater no cara não, pô, ele tem uma magia do cinema. Rapaziada, eu tô achando que esse Glório é algum tipo de experimento ambulante. E até que faz sentido, né? Já que ele tem um vínculo com a cientista mais maluca desse universo. É isso, meu parceiro. O vídeo vai ficando por aqui. E se você quiser que eu traga o próximo episódio, não esquece de comentar aqui embaixo Dragon Ball Daima. Isso aqui vai ajudar bastante o YouTube a entregar o vídeo pras outras pessoas, beleza? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando sair o próximo vídeo. Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. Need a first class